Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade à Fisiquinha Seduzente, trabalhando agora com as imagens e características dessas imagens conjugadas pelas lentes divergentes, já que na aula anterior a gente conjugou todas as imagens possíveis nas lentes convergentes. Tá? Então vamos com muita calma, queridos. Primeiramente, por quê? Fiz questão de fazer um desenho das lentes convergentes, tá? E comparar com a lente divergente, primeiro, pelo posicionamento dos pontos anteprincipal do objeto, foco do objeto, anteprincipal da imagem, foco da imagem. Percebam, fofinhos, que nas lentes convergentes, as de borda fina no cotidiano, já sacaram, né? Essa ideia. Legal. As lentes convergentes, o raio que chega na lente, ele sempre estará do lado dos elementos do objeto. Sempre, em todos os casos. E vai emergir e vai refratar no lado foco-imagem anteprincipal da imagem. Diferentemente das lentes divergentes, as de borda grossa, onde os raios chegam na lente do lado dos pontos anteprincipal da imagem, foco-imagem, e vão emergir e vão refratar no lado do foco, objeto anteprincipal do objeto. Tá? Então esse é o primeiro detalhe, tem que ficar super claro. Foi por isso que eu fiz questão de colocar essa lente convergente, que a gente viu a aula anterior, justamente para você comparar com bastante atenção, tá, os elementos onde vão se posicionar em cada uma das lentes. Tudo bem? Vou aproveitar para fazer o comentário, queridos. Não precisa se preocupar, porque na aula seguinte, que a gente vai falar bastante sobre distâncias, não só falar como aprender a calcular a distância que essa imagem vai se formar, o tamanho dessa imagem, aprender a classificar essas imagens, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, queridos, saibam que em qualquer lente, a distância do anteprincipal até a lente sempre será o dobro do foco, certo? Ou seja, a distância do anteprincipal até a lente é 2 vezes o foco. Essa é a distância focal, essa é a distância focal. Legal? Ah, mas isso funciona também para o lado do foco-imagem? Com certeza. Ah, com certeza. Essa distância aqui, do anteprincipal da imagem até a lente, é o dobro do foco-imagem até a lente. Para os dois tipos, com certeza. Tá? Só para adiantar um pouquinho, não se preocupem com isso agora, mas é legal já pensando a respeito, tudo bem? Então vamos lá, galera, para o tema da aula de hoje. O que eu fiz aqui? Eu fiz 3 lentes divergentes, sabendo que as lentes divergentes, assim como os espelhos convexos, que são divergentes, só conjugam um único tipo de imagem. Somente imagens virtuais, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E para fazer isso, queridos, vamos relembrar um pouquinho dos 4 raios notáveis, aqueles que servem para você conjugar imagens tanto nas lentes convergentes quanto nas lentes divergentes, tudo bem? Quais são os raios? Todo raio paralelo, após a refração, passa pelo foco-imagem. E aí eu quero que vocês olhem com bastante carinho aquilo. A gente não acabou de comentar que os elementos imagem
estão do lado onde os raios chegam na lente, no caso da divergente. Então, olha só que curioso, queridos. Todo raio paralelo, após a refração, não passa pelo foco-imagem, porém o foco-imagem está do lado de onde o raio chega na lente. Ou seja, vai servir para você saber qual é o ângulo que o raio vai refratar, vai emergir da lente. E aqui você já consegue enxergar com bastante clareza o porquê que essa lente é chamada convergente e essa aqui, lente divergente. Olha como essa lente concentra os raios e essa aqui ela espalha os raios. Tudo bem? Legal? Então, lembrando disso, queridos, dos 4 raios notáveis: paralelo foco-imagem, foco-objeto, refrata paralelo, passa pelo centro óptico. Eu não coloquei para não ficar muito poluída a imagem, mas lembre-se, né, que o centro óptico está sempre aqui. Ele passa sem desvio. E todo raio que passa pelo antiprincipal do objeto vai refratar pelo antiprincipal da imagem. Vamos construir as imagens formadinhas nas lentes divergentes? Então vamos lá, galera, olha só. Identifiquem para mim quais foram os raios utilizados nessa configuração, nessa primeira ilustração que eu fiz para vocês. Lembrando, né, que dos 4 raios notáveis que a gente tem, tanto para os espelhos esféricos quanto para as lentes, para você construir qualquer uma imagem, você só precisa de 2. Então, por favor, né, não vai querer utilizar os 4, porque você vai perder tempo e vai ser super difícil também. Tá? Então, nesse caso, olha o que eu fiz. Todo raio paralelo, após a refração, passa pelo foco imagem. Exatamente esse caso. Tá? Percebam que a direção com que o raio está emergindo da lente, está refratando, está mudando, ele assume essa direção aqui do foco imagem. Tudo bem? Então, aqui eu estou utilizando o primeiro raio notável. Todo raio paralelo após a refração. Nesse caso, ele não passa diretamente no foco imagem, nem poderia, né? Já que os elementos da imagem estão do lado esquerdo. Tá? Estão do lado onde o raio está chegando na lente. Porém, ele vai assumir a direção do foco imagem. Que é a mesma coisa. É como se ele estivesse passando aqui pelo foco imagem e seguindo essa direção. Tudo bem? Qual raio notável é esse aqui? Terceiro, né? Do centro óptico. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio, tranquilinho, sem problema algum. Lembra qual é o próximo passo? Os raios refratados cruzaram diretamente? Não, né? Então o que a gente faz? Qual que é o procedimento? Prolongar os raios refratados, que são esse e esse. Queridos, falando em prolongar raios refratados, né, antes que eu esqueça, fiquei muito contente com vocês essa semana. Na semana anterior, quando a gente estudou os tipos de lente, o perfil, né, a forma de cada lente, lembro que poucas pessoas me entregaram o resumo e tal, porém, nessa semana que passou, quando a gente conjugou as imagens nas lentes convergentes, galera, olha, eu gostei de ver o empenho de vocês. Tá? É assim que é para ser, dá para melhorar, tá? Mas assim, a grande maioria, quase todos os alunos me mandaram todos os resumos, até aquele da semana retrasada que não tinham feito. Tá? Então tem que ser assim, queridos. Sabe? Vamos fazer a coisa acontecer legal, ser eficiente. Tudo bem, gente? Então, ó, não deixa a peteca cair não, simbora, tá? Então, de parabéns. Pode melhorar? Pode, sempre pode.
Mas, ó, estão de parabéns. Gostei de ver. Legal, queridos. Raios refratados. Esse e esse. Prolongar. Esse aqui não precisa prolongar, porque você já sabe a direção do prolongamento dele. Está exatamente em cima do raio que está chegando. Esse aqui tem que prolongar? Tem que prolongar, né? Vamos prolongar ele? Prolongou. Os raios se cruzaram? Opa, olha que bonitinho. Se cruzaram aqui. Cadê a imagem? Maravilhosamente aqui. Agora vamos lá. Ver quem presta atenção no vovozinho, né? Primeira coisa, essa imagem é real ou virtual? Estamos classificando essa imagem em relação à natureza dela? Com certeza ela é virtual, né? Primeiro, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios. Galera, não é muito parecido com o caso dos espelhos esféricos? Era o que eu estava batendo na tecla ali para você não perder de vista. Sabe, se você estudar legal os espelhos esféricos, você vai tirar de letra as lentes e vice-versa, né? Tudo bem, gente? Segunda coisa, pleonasmo óptico, redundância óptica. Essa imagem é direita ou invertida em relação ao objeto? Ela não é direita? Pleonasmo óptico, queridos. Toda imagem direita é virtual. Ou seja, toda imagem virtual é direita. Então vamos classificar aqui. Essa imagem é virtual. Se ela é virtual, ela é direita. E visualmente você consegue observar isso. E menor. Tudo bem? Esse primeiro desenho ficou claro? Tá? Então eu coloquei o nosso objeto em cima do ante principal e utilizei o primeiro raio notável e o terceiro. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar esse mesmo objeto entre o ante principal da imagem e o foco imagem. Tudo bem? Qual é esse raio que eu estou utilizando, queridos? Todo raio paralelo, após a refração, passa pelo foco imagem. Nesse caso, né, assumindo a direção, como se ele estivesse passando mesmo e indo embora. Então estou utilizando o primeiro de novo. E esse aqui, queridos? Qual é esse raio notável? O que vocês acham? Dá uma pensadinha aí. O segundo. Percebam que essa direção, se essa lente não estivesse aqui, você só tivesse o foco objeto, né? Como se fosse possível, tá? Concorda comigo que esse raio ia passar direitinho em cima do foco objeto? Então, olha só. Se ele está na direção do foco objeto, após a refração, ele emerge da lente de que forma? Paralelo. Tudo bem? Os raios refratados, os raios emergentes, estão se cruzando? Que jeito, né? Não está cruzando não, né? Qual é o próximo passo? Prolongar os raios refratados? Vamos prolongar. Opa, cruzou? Tá aí a imagem. Tá aí a imagem. Vamos classificar? Essa imagem é real ou virtual? Com certeza virtual. Além dela se formar pelo prolongamento dos raios refratados, ela é direita em relação ao objeto. Né? Estamos falando da orientação mesmo. Se ela é direita, ela é virtual. Pleonasmo óptico, queridos. Não vai ficando fácil quando a gente começa a discutir bastante essa ideia? Daqui a pouco vai começar a fluir bem solto, você não erra nunca mais. Virtual. Se ela é virtual, ela é direita.
e menor. Estão percebendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? Além de mudar a posição do objeto, eu utilizei outros raios notáveis. Vejam as características da imagem. As mesmas. Legal? Agora dá uma olhada onde que eu vou colocar o objeto. Lá na frente do foco. Tá? Coloquei em cima do ante principal. Entre o ante principal e o foco imagem, agora eu vou colocar na frente do foco imagem. Lembraram que no caso das lentes convergentes, né, você já vai ter outro tipo de imagem com outras características. Tá? Vamos ver se isso acontece nas lentes divergentes? Olha esse raio, queridos. Esse aqui é o mais esquisitão deles, que é esse último raio notável aqui. Todo raio que passa pelo anteprincipal do objeto, ele vai emergir, ele vai refratar, passando pelo foco imagem. Assim como aqui ele está na direção do foco objeto, por isso que ele refratou paralelamente ao eixo, aqui, queridos, olha como ele está exatamente na direção do foco objeto. De modo que, após a refração, ele vai emergir exatamente na direção do anteprincipal imagem. De novo, queridos, ele não pode passar efetivamente. Nas lentes convergentes, ele passa, né? Ele passa em cima do foco objeto, ele passa em cima do anteprincipal do objeto. Nas lentes divergentes, jamais vai fazer isso. Legal? Então, se ele assume a direção do anteprincipal do objeto, ele refrata, ele vai emergir da lente, assumindo a direção do anteprincipal imagem. Tudo bem? E percebam, galera, esse aqui é mais para vocês conhecerem mesmo, porque você constrói qualquer imagem em qualquer lente utilizando os outros raios, que são mais fáceis, né? Principalmente esse terceiro. Esse terceiro aqui eu até aconselho que você use primeiro, porque você sabe que não vai sofrer desvio, então já faz ele que vai ficar mais fácil você entender a construção das imagens. Beleza, queridos, ó, fiz exatamente isso. Terceiro raio notável. Saiu, passou pelo centro óptico sem sofrer desvio, sem problema algum. Vamos identificar os raios refratados? Raio emergente, né? Eles vão se cruzar? Não se cruzaram. O que a gente tem que fazer? Prolongar os raios refratados. Ah, e nos espelhos esféricos, quem que a gente prolonga mesmo? Os raios refletidos. Sem problema algum, mesmo raciocínio, gente. Aqui a gente não precisa prolongar, porque o prolongamento está exatamente nessa direção, então vou prolongar aqui o anteprincipal da imagem. Os raios se cruzaram? Se cruzaram, né? Esse prolongamento com esse. Dá uma olhada nessa imagem. E aí, queridos? Real ou virtual? Virtual, né? Se ela é virtual, ela é direita. E você consegue ver que ela é direita. Não é interessante, gente? Então aqui eu consegui provar para vocês, colocando o objeto em posições diferentes, utilizando raios notáveis diferentes, porém a gente tem as mesmas características de imagem. Tá? Então, assim, nas lentes divergentes, sempre será assim. Não importa onde você coloque o seu objeto. As lentes divergentes jamais podem conjugar imagens reais. Ficou clara essa ideia, queridos? Então, ó, já anotem aí a tarefinha que eu quero para essa semana. Você pode, obviamente, complementar aquele seu resumo, como você vem fazendo, tá?
Então, depois que você fez os tipos, a forma das lentes, o comportamento, depois você conjugou cada uma das imagens nas lentes convergentes, você, na sequência, coloca a imagem da lente divergente. E aí, queridos, no seu resumo, não precisa fazer os 3 desenhos, faz um só. Aqui na aulinha, eu só estou fazendo para provar para você que a imagem sempre terá a mesma característica. Ela sempre será virtual direita e menor. Legal? Então você vai complementar esse resuminho para mandar para mim e eu quero que vocês façam outra coisa. Uma pesquisa sobre a formação de imagens em máquinas fotográficas. Nós vamos fazer, tá? Exercício aqui 1 e 2 relacionados à máquina fotográfica, mas junto lá no resuminho que eu pedi para vocês nas semanas anteriores, você vai acrescentar também esse resuminho. Galera, tá dando muito certo. Cada resumo fantástico. Você percebe que a pessoa, ela não decorou, ela não copiou. Sabe, ela explicou para ela mesma, escreveu. É isso que é fazer física, gente. É assim que você vai dominar o conceito, é assim que você vai se sentir seguro na hora que você estiver analisando uma situação, um exercício. Legal? Então tá ótimo. Anotou a tarefinha? Simbora pro exercício 1 da página 18. Gente, vamos lá. As lentes esféricas estão presentes em diversos aparelhos que requeiram a projeção da imagem sobre algum anteparo. É o caso, por exemplo, da máquina fotográfica, em que uma imagem real deve ser projetada sobre um sensor que transformará a imagem projetada em um arquivo digital. Queridos, eu vou pedir para vocês grifarem com bastante atenção essa parte aqui. Imagem real deve ser projetada. Só isso. Imagem real projetada. Tudo bem? Só grifa essas 3 palavras. Imagem real projetada. A gente já vai conversar a respeito disso. Vamos continuar. Nas máquinas fotográficas de maior definição, há um grupo de lentes que conjuntamente funcionam como uma única lente gaussiana do tipo convergente. A opção por um grupo de lentes ao invés de uma única lente se faz pela necessidade de se melhorar a nitidez das imagens, reduzindo as eventuais aberrações. Considere uma máquina fotográfica comum dotada de uma única lente convergente de distância focal f. Suponha que um objeto linear AB seja disposto diante dessa máquina fotográfica a uma distância dzão da lente, tal que dzão é maior que 2 vezes o foco. Queridos, se a distância do objeto é maior que 2 vezes o foco, concorda comigo que ele está atrás do anteprincipal. Por isso que no comecinho da aula eu comentei sobre a relação de distâncias entre o anteprincipal e o foco. Então essa distância aqui é a distância focal. O anteprincipal ele está o dobro de distância, 2 vezes o foco. Então no exercício ele está propondo que o objeto esteja numa distância maior que 2 vezes o foco, atrás do anteprincipal. Percebam que essa lente é convergente, tá, queridos? A gente fez tudo de divergente. O exercício está tratando de uma lente convergente, legal? Vamos continuar. A figura a seguir mostra de uma maneira esquemática essa máquina. Posicione um objeto AB de acordo com o descrito e mostre na figura o local onde deve estar o sensor responsável pela captura da respectiva lente. Queridos, pedi para vocês grifarem a imagem projetada real e já vou comentar a respeito. Somente imagens reais podem ser projetadas. Mas ficou estranho porque a imagem real é de cabeça para baixo, ela não é invertida. A imagem do cinema não é uma imagem projetada na tela do cinema?
Você vê de cabeça para baixo? Não vê, né? Ainda bem. Então como é que ele faz? Parece que não está batendo. Normal, queridos. A imagem é invertida em relação ao objeto. Então olha só. Se você inverter o objeto, ó, a imagem continua invertida em relação ao objeto. Então os caras colocam o filme do cinema de cabeça para baixo, para que a imagem fique bonitinha para você assistir o filme. Tá? Guarda essa informação, ela é muito valiosa, queridos. Somente imagens reais podem ser projetadas. Tá? Vamos formar essa imagem então, já que ele está pedindo? Já fiz o desenho para facilitar. Galera, vamos nos mais fáceis, né? Ó, paralelo foco, simbolinha, paralelo foco imagem, tá? Refratou, emergiu da lente, passando pelo foco imagem, sem problema. Vamos lá do centro óptico, né? Mão na roda, moçada, não precisa nem hesitar, não. Refratou, emergiu. Galera, raios refratados, os emergentes. Se cruzaram? Opa, cruzou, bonitinho. Tá aí a formação da imagem, sem problema. Rapaz, estou fazendo tortinho essa imagem formada aqui, hein? Agora melhorou. Agora ficou bom. Cadê minha canetinha azul? E aí, galera? Item A. A natureza da imagem, real ou virtual? Ah, não dá para errar mais isso de modo algum, né? Essa imagem, ela é direita ou ela é invertida em relação ao objeto? Invertida. Se ela é invertida, ela é real. Não tem jeito, moçada. Ah, tem outra maneira de saber isso? Tem. Ela não foi formada pelo cruzamento direto dos raios refratados? Cruzamento direto dos raios refratados, ela é real. Então tá aí, ó, ela é real. Item B. As dimensões da imagem são maiores, menores ou igual? Menores, tá? Nesse caso, é uma imagem menor. O dispositivo de captura da imagem deve ficar a uma distância d' da lente, tal que... Esse d' seria a distância da imagem. Queridos, se vocês lembrarem da construção das imagens da aula passada, vocês vão perceber que essa imagem ela está entre o anteprincipal da imagem e o foco imagem, certo? Ela está entre esses dois pontos. Beleza? Vamos colocar aqui. Entre certo? Quanto à orientação da imagem, pleonasmo óptico, né? Invertida. Tem como projetar essa imagem? Tem, né? Porque ela é real. Somente imagens reais podem ser projetadas, tá bom? Vamos fazer o 2. Com relação à máquina fotográfica descrita no exercício anterior, considere agora que o objeto AB foi aproximado tanto da máquina que sua distância em relação à lente seja menor que a distância focal da lente. Nessa circunstância,
obtenha graficamente a imagem formada pela lente e a seguir responda as questões. Bem tranquilo, né, galera? Vamos lá utilizar os raios notáveis. Vou fazer o do centro óptico, que é o mais fácil. Refrata, ele emerge da lente sem sofrer desvio algum. Todo raio paralelo após a refração passa onde? Foco imagem. Queridos, de novo, percebam que nos exercícios a gente está tratando de uma máquina fotográfica com lentes convergentes, tá? Não vai ficar confundindo não. A gente fez a construção das divergentes. No exercício é convergente, tá bom? Os raios refratados vão se cruzar? Não. Qual que é o próximo passo? Prolongar. Vamos prolongar. Olha que maravilhoso, gente. Olha a imagem. Aí. E aí? Virtual ou real? Virtual, né? Além de ser formada pelo prolongamento dos raios, ela é direita em relação ao objeto. Não tem mais como errar isso, queridos. Item A. O dispositivo responsável pela captura da imagem registrará a imagem desse objeto? Galera, tem como uma imagem virtual ser projetada no sensorzinho da máquina? Não tem. Então, se você colocar a máquina muito perto do objeto, você vai ver um clarão, mas não vai ver a imagem. Você não vai conseguir a formação da imagem. Certo? Por quê? Porque ela é virtual. E não tem como você projetar a imagem virtual. Tudo bem? A imagem conjugada pode ser projetada em algum anteparo? Acabamos de falar. As dimensões da imagem são maiores, menores que as do objeto? Maiores, né? Então aqui, queridos, percebam que a lente divergente, ela só conjuga imagens virtuais, ou seja, direita, né, pleonasmo, e menores. No caso das lentes convergentes, se você colocar o objeto na frente do foco, você vai ter uma imagem virtual, ou seja, direita e maior. Virtual, direita e maior. Tudo bem, queridos? Ficamos por aqui. Não esqueçam de